A partida entre Palmeiras e Barranquilha. STJD absolve Paulinho e pune Carrascal. Times ingleses pressionam Palmeiras por Alan. A última cartada por Nino no Palmeiras e atualização da situação de Danilo no Verdão. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Muitos assuntos importantes. E eu preciso começar esse vídeo agradecendo 1.250.000 visualizações no mês. É o mês de maior resultado do canal. Obrigado. Obrigado por proporcionar para nós cada vez mais um crescimento honesto. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Hoje, infelizmente, não teremos mural de comentários. No próximo vídeo eu vou voltar com energia elevada no mural de comentários pra gente conversar. Mas, se você quiser ter certeza que seu comentário será lido, clica aqui no botão aqui no YouTube, no virar membro, e me ajuda a prosseguir com esse trabalho maravilhoso. Povo, incrível a situação que o Palmeiras está vivendo, tá? Então no dia em que a gente vê matérias anunciando 37% de crescimento nas receitas do Palmeiras, a gente vê também Abel Ferreira recusar uma proposta do Bayer Leverkusen. E é engraçado, né? Antes da vitória entre Palmeiras e Flamengo, se eu falasse que o Abel teve uma oportunidade no Leverkusen e recusou, muita gente falaria assim, deveria ter ido, um absurdo o Abel continuar. Mas vocês veem como a coisa é meio cíclica? Porque agora ninguém fala do Abel Ferreira. Não sei, tá? Vocês sabem que a minha opinião é bem focada em performance, em resultado. Palmeiras não estava jogando nada. Com esse chacoalhão que a torcida deu, a gente percebe que o Palmeiras mudou. Pode ter uma coisa a ver com a outra? Pode não ter, não sabemos. Mas segue o líder, é isso que importa. Bom, meu povo, hoje o STJD fez algo incrível, maravilhoso, tá? E que eu duvidava. O STJD absolveu o Paulinho após aquele gesto. Não vou fazer aqui por uma questão de respeito ao público que tá me assistindo, mas aquele gesto, enfim, diferente que ele fez quando comemorou o gol contra o Flamengo. Foi absolvido. E acho que, sei lá, pela primeira vez em meses, não sei, não tenho esse dado pra passar pra vocês, mas pela primeira vez que eu me lembre, o Flamengo foi punido e o Palmeiras foi absolvido. Carrascal pegou 3 jogos, velho, um gancho pesado. E o Palmeiras não. Eu tenho que enaltecer, tá? Porque eu acho que o STJD, não por ter punido o Carrascal, né? A questão do Carrascal não vem ao caso, mas por ter absolvido o Paulinho. A gente tem que pontuar que sim, quando há coisas que a gente discorda, temos que falar. E não é clubismo, vocês sabem disso, nós não somos clubistas aqui. Mas o Paulinho não merecia ser punido, né, pela comemoração, enfim, não faz sentido. Porque senão teria que ter jurisprudência para punir uma galera que comemorou parecido recentemente. Não faz sentido, acerto do STJD. Meu povo maravilhoso, bora falar de mercado da bola e já já a gente fala da partida entre Palmeiras e Barranquilha. Bom, vamos lá, vamos começar com uma notícia boa, né? Então assim, o Alan cresceu muito, o assunto Alan, né, na Europa. De maneira objetiva, vários clubes estão tentando pressionar, tá, o Palmeiras a vender o jogador. Essa é informação oficial, tá? Não é achismo, não é opinião. O Palmeiras vai receber proposta pelo Alan e espera vendê-lo por 40 milhões de euros, mas hoje saiu uma notícia que me pegou, tá? A notícia é a seguinte: a Premier League levará Alan. Essa é a capa, essa é a headline, né, que a gente chama. E quando eu li isso, eu fiquei meio que em danger aqui, né, preocupado, não vou mentir pra vocês não. Será que o Palmeiras vai de fato vender, não tem mais choro nem vela? Eu espero do fundo do meu coração que o Palmeiras consiga lidar com essa negociação da melhor maneira possível. E se tiver que vender alguém, entre o Alan e o Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes tá jogando muita bola. De fato, eu acho que o Alan seria o jogador a sair, não sei. Não gostaria que o Palmeiras vendesse nenhum dos dois jogadores. Preferiria que vendesse as crias da academia e que dessa forma o Palmeiras conseguisse se posicionar melhor no mercado. Bom, de qualquer forma, Flaco Lopes também vai ter proposta, algo em torno ali também de 40 milhões de euros. Jogador que deve ir mesmo para a Copa do Mundo, jogou muita bola contra o Barranquilha, não tenho o que falar, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo entre Palmeiras e Barranquilha, não sei exatamente qual foi o resultado, e no meio pro final do vídeo a gente vai falar da partida aí já com o resultado pronto, tá bom? E aí nós vamos conversar. Bom, sobre a situação do Nino, então a informação oficial é que o Palmeiras prepara uma última tentativa. Por quê?
Uma vez que fechou com o Barbosa, não há mais aquele desespero. Palmeiras não vai precisar ficar forçando negociação para trazer o jogador nem nada. Você já sabe, existe um pré-acordo entre Palmeiras e Nino, né? Tá certo isso, tem um pré-acordo. E por conta desse pré-acordo, há uma possibilidade relevante do Palmeiras acabar optando por trazer o jogador sim, desde que o Zenit facilite um pouquinho. 12 milhões de euros, algo em torno de 70 milhões, tá? O valor que estava estimado foi um pouquinho abaixo, né? Que o Palmeiras de fato fez o movimento. Vamos ver. Pode ser que a gente tenha nas próximas horas, nos próximos dias, uma informação aí, consequentemente, da contratação do Nino. Diz nos comentários, meu amigo, minha amiga palmeirense, faz sentido para o Palmeiras fazer esse movimento? Sim ou não? Bom, o que eu sei é que o Palmeiras se aproxima cada vez mais da contratação do Danilo. Então, se de uma forma a gente se afasta um pouquinho, né, da possibilidade de contratação do Gabriel Jesus, fato é que olhando por uma outra vista, né, por um outro ângulo, o Palmeiras se aproxima da contratação do Danilo. Conversas fáceis que têm acontecido de maneira muito tranquilas com o Botafogo, e eu vi algumas pessoas falando no X hoje, né, o antigo Twitter, que o Palmeiras faria uma oferta entregando o Bruno Fux, ou que o Botafogo, na verdade, né, gostaria de uma oferta em que o Palmeiras mandasse o Bruno Fux, o Riquelme Felipe e mais 30 milhões de euros. E eu falo a verdade pra vocês, rapaziada, eu faria esse negócio, tá? Adoro o Bruno Fux, acho que o Riquelme Felipe ainda vai ser um baita de um jogador, mas o Danilo é o melhor meio-campista no Brasil. Saiu também muita notícia hoje falando que o Danilo despertou o interesse de Atalanta e Milan. E aí eu quero colocar um ponto de atenção aí, né? Não é que ele despertou o interesse. O Danilo já era alvo da Atalanta e do Milan junto do United. E nós aqui fomos os primeiros canais a falar a respeito disso, tá? Ele era alvo. O que acontece? A imprensa tá colocando e batendo muito nessa tecla, parece que é pra tentar prejudicar o Palmeiras, na minha opinião, porque todo mundo sabia disso. Por exemplo, do United. Pô, há meses a gente tá noticiando isso aqui. Por que agora eles vêm e colocam um monte de postagens dizendo que o Danilo interessa a Atalanta e ao Milan, hein? Cuidado, Palmeiras. Não é estranho isso? Todo mundo já sabia, por que forçar essa tecla, né? Como eles estão fazendo. Eu tenho uma opinião bem fundamentada. Não é uma certeza, não é uma informação concreta, mas eu acho que o Danilo será jogador do Palmeiras. De qualquer forma, é só um achismo, tá? Mas eu tenho certeza ali de que no pior dos cenários o Palmeiras fará um movimento por um meio-campista. Seja o Danilo, seja o Fabinho, alguém virá, tá? Tem se falado muito também a respeito do Nelson de Ossa. O Nelson de Ossa é um jogador que interessa ao Palmeiras há muito tempo, tá no Real Betis, era pra ele ter vindo pro Palmeiras nessa última janela, acabou não fechando. Bom jogador, tá? Um jogador realmente de bom nível, mas na boa, pra mim, o jogador que tem que vestir esse manto aqui tem que querer estar aqui. Eu sou a favor sempre da livre ação do profissional. Quer estar conosco? Muito bem-vindo. Não quer? Vá com Deus. Sempre pensei assim a minha vida inteira. E com o futebol não é diferente. Se você quer vestir a camisa do Palmeiras, mostra, fala, demonstra. Se você não quer, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. E eu acho que o De Ossa teve a oportunidade de vir pro Palmeiras e optou pelo Real Betis, então que seja feliz por lá mesmo. Seja lá também, de repente vai ser vendido pro Flamengo, pro River Plate, onde quiser ser um bom profissional. Tá bom, rapaziada? Então, pra finalizar aqui essa primeira parte, eu queria lembrar uma coisa pra vocês, tá? O Palmeiras atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, dificilmente não se classificará na Libertadores, tá? Grande chance de vencer o Barranquilla. O time do Barranquilla não é um time muito forte, nós já vamos falar do jogo assim que acabar, mas não é um time muito forte, que tem grandes variações táticas, e o Palmeiras tem tudo aí para de fato amassar os caras, vencer a partida e objetivamente conquistar a vaga para Libertadores. E aí eu faço uma pergunta. Vaga na Libertadores garantida. Primeiro lugar no Brasileirão e detalhe, batendo recorde, tá? Com a maior pontuação da história do Palmeiras na fase de grupos na fase de pontos corridos, né? Tem como criticar alguma coisa? É aquilo que a gente tá falando, vamos continuar apoiando e entregando o nosso melhor até o final da temporada, e no final da temporada o Palmeiras vai decidir o que vale a pena ou não fazer. Rapaziada, a gente vai falar da partida entre Palmeiras e Júnior Barranquilla. Bom, meu povo, agora sim, que chocolate do Palmeiras, hein?
Palmeiras encerra a primeira fase de grupos da Libertadores com um sonoro 4-1 no Júnior Barranquilla, que era tecnicamente realmente um time muito inferior, né? Mas muito mais do que um placar elástico, nós pudemos observar muita coisa na partida, tá? Para aquelas pessoas que têm o olhar um pouquinho mais clínico, deu para perceber muita variação tática, tá? Sobretudo, precisamos iniciar essa análise pontuando a respeito do Emiliano Martinez, que ninguém, absolutamente ninguém, está falando. O Emiliano Martinez ocupou a posição de volante e muito mais do que reposição de bola, alinhando defensivamente com os dois zagueiros, o Emiliano Martinez tem dado sustentação para que o Marlon Freitas e o Andréas Pereira possam jogar bola. Ambos os jogadores foram contratados para ser pilares de sustentação do meio-campo. Marlon e Andréas são maestros. Eles fazem com que o time acelere quando é necessário e segure a bola também quando é necessário. E para que eles possam desenvolver esse futebol, o Emiliano Martinez se tornou de fato uma âncora, um jogador que dá condição de tirar o melhor de outros jogadores, e esse tipo de atleta geralmente não é falado. Ótima partida do Emiliano Martinez. O nosso lateral Arthur, pouca gente falando também, para mim, a melhor revelação do ano. Mais que o Eric Belé, mais que o Pacheco, mais do que o Eduardo Conceição, porque a gente ainda não viu o garoto nos profissionais. Arthur assumiu a titularidade na lateral esquerda do Palmeiras e ó, eu posso falar uma coisa pra vocês, não tô exagerando, é sério e sem clubismo. Habemos um lateral esquerdo para a seleção brasileira, finalmente. É questão de tempo para que o garoto crie maturidade muscular e mental, e é óbvio, né? Para isso, o menino não pode se perder no meio de tanta coisa que ele vai enfrentar nesse mundo profissional, né, do esporte profissional. Partida excepcional do jogador. Quando a gente analisa o ataque, o primeiro nome que me vem em mente, e jogador que está na capa desse vídeo, é o Flaco Lopes. Eu desafio você a encontrar no Brasil e nas Américas um atacante que tenha melhor condição, vamos dizer assim, né? Um jogador que seja mais, que tenha mais qualidades ali do que o Flaco Lopes, tá? O Messi não vale, porque o Messi não é um jogador desse planeta, né? Mas brincadeiras à parte, cara, o que o Flaco Lopes está produzindo de futebol, o que ele está produzindo como um meia muitas vezes, né? Não está escrito no gibi. Tem jogado muita bola. O Palmeiras inicia essa partida amassando o Júnior Barranquilla e jogando a marcação deles lá para trás. Faz um gol muito rápido com o John Arias numa linda jogada do Flaco Lopes. Depois vem o gol do Luiz Muriel, baita centroavante carimbado, jogador de seleção colombiana por muitos anos, né? E aí quando você acha que o Palmeiras vai dar aquela pipocada, você vê e entende a variação tática do Verdão. Quando o Júnior Barranquilla tentou começar a propor o jogo, as extremidades do Palmeiras começaram a afundar mais com John Arias e Alan. O Palmeiras buscou mais o jogo centralizado, com o Flaco Lopes saindo de pivô. E aí surge o segundo, o terceiro e o quarto gol do Palmeiras. E eu digo mais, tá? O quinto gol poderia ter saído numa cobrança de pênalti. Não entendi por que o juiz anulou o pênalti sofrido pelo Emiliano Martinez, mas eu pude analisar muita variação tática. Os jogadores do Palmeiras sempre rotacionando, aquilo que a gente chama de carrossel no futebol, né? Sempre o Alan buscando extremidade, centro de campo, extremidade, centro de campo. Flaco Lopes saindo da área para buscar a bola. Eu digo uma coisa para vocês, o Vitor Roque tá perto de voltar, né? Pós-Copa do Mundo a gente deve voltar a ver o Vitor Roque em campo. Mas eu não sei como que o Abel vai encaixar esse jogador. Porque o Emiliano Martinez realmente tomou conta do meio-campo na partida contra o Flamengo e na partida contra o Júnior Barranquilla. E eu arrisco a dizer, tá? Arrisco a dizer não, eu não tenho vergonha de falar. Eu era contra a escalação desse jogador como titular. Queimei a língua, estou pagando aí, né? Baita profissional. Além disso, a gente também precisa citar a ótima partida do John Arias e do Alan, né? Mas principalmente o John Arias, com 2 gols para, sabe, tirar o peso.
A gente sente que parece que alguns dos jogadores do Palmeiras estavam jogando meio pesados, esperando a Copa do Mundo, as convocações. Agora a gente já tem Flaco convocado, John Arias, e a gente consegue perceber que agora, para esse segundo semestre, com retorno pós-Copa do Mundo, o Palmeiras vai ter Paulinho 100%, Vitor Roque voltando, vai fechar contratações. Então, o segundo semestre promete e promete muito pro Palmeiras, tá? Resta saber se o Abel vai se manter como treinador até o final da temporada, o que eu imagino que sim, e quais serão as partidas decisivas do Palmeiras. Eu ressalto ainda mais um ponto, tá? Na temporada atual, o Palmeiras não perdeu nenhum jogo importante, nenhum. Ganhou do Fluminense, que é um dos candidatos ao título, ganhou do Flamengo, que é um dos candidatos ao título, ganhou do São Paulo acho que 3 vezes esse ano já, ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, então assim, no Paulistão, né, o Palmeiras está fazendo uma temporada excepcional. Precisava de um puxãozinho de orelha ali, como a torcida fez o protesto, na minha opinião, porque é muito fácil se acomodar e é natural. Mas eu acho que o Abel lidou muito bem com a pressão e com toda a situação de uma maneira bem tranquila, né? Ele soube como lidar. E eu espero que o Palmeiras siga dessa forma para sempre. A gente está seguindo agora para a reta final do vídeo. E esse é o momento que eu quero agradecer a você que está aqui e te pedir aquela gentileza que eu sempre peço, né? Deixa um comentário pra gente aqui, diz que você chegou até esse momento do vídeo, é importante pra gente saber o número de pessoas que assistem até o final. Tudo isso ajuda a gente a conseguir construir um conteúdo mais bacana pra você, mas muito mais importante do que isso, né? Tudo isso ajuda o vídeo a ser impulsionado, a encontrar mais palmeirenses e nos conectar cada vez mais com a torcida do Verdão. Bom, eu vou encerrando o vídeo de hoje aqui com muita alegria, entendendo que o Palmeiras finalmente conseguiu de fato cumprir as missões. E entendendo que a gente ainda tem mais um desafio. A Chapecoense, último colocado do Brasileirão, não vai ser um jogo fácil. O Palmeiras vai jogar com muitos desfalques, mas eu tenho alta expectativa nessa partida. E eu quero convidar você até o final da temporada a encher de energia positiva o nosso Palmeiras, porque tá acontecendo. O Palmeiras pode sim ser campeão brasileiro, da Libertadores e até da Copa do Brasil. Precisamos contratar. Entretanto, precisamos também dar espaço para as crias da academia, porque muitas delas serão vendidas em breve e nós veremos pouco. Mais uma vez eu quero agradecer e dizer que o canal está chegando num nível que eu sempre sonhei. Mas muito mais importante do que isso é ter certeza de que eu posso encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que nós estamos fazendo o melhor que podemos a cada dia e entregando para vocês um conteúdo com alegria e sinceridade. Eu agradeço do fundo do meu coração por cada comentário, por cada like e por tudo que vocês vêm fazendo para o canal crescer cada vez mais. Mais uma vez eu agradeço, um forte abraço, avante palestra e ó, segue o líder!